agora tudo certo. Então, né, pessoal, boa tarde a todos que estão presentes agora na reunião, né? Nós vamos fazer uma mesa redonda sobre normativas gerais para a progressão e aposentadoria na carreira do magistério superior. Quero agradecer em nome da Subcomissão de Formação Docente, aqui do Campo São Gabriel. Agradecer de forma especial, né, aos nossos convidados que vão participar dessa mesa redonda, o Tiago, advogado, e o professor Fernando, né, daqui do Campo São Gabriel. Também agradeço a participação de todos que estão participando aí como ouvintes, nossos colegas docentes, né, que num assunto tão importante para a nossa carreira. O Tiago, ele é graduado em Direito pela URGS, tem especialização em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha, em Toledo, na Espanha. Atua na área de Direito Público, tratando de questões de interesse de servidores públicos e de suas entidades representativas. É sócio na empresa Paese Ferreira e Advogados Associados, a qual presta assessoria jurídica à seção sindical dos docentes da Universidade Federal do Campo. O Tiago, né, vai comentar um pouco sobre a aposentadoria na carreira do docente. Posteriormente, o professor Fernando, né, que vai falar um pouquinho sobre progressão e promoção na nossa carreira, pós-graduação em agronomia, pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor associado aqui na Unipampa e representa o Campo São Gabriel como membro titular da Comissão Permanente de Pessoal Docente. Só para explicar um pouquinho, então, como nós pensamos a organização do evento. Primeiramente, o Tiago fará uma exposição sobre a aposentadoria na carreira docente. Em seguida, nós temos um breve tempo de perguntas. Depois, o professor Fernando vai comentar sobre as normativas internas de promoção e progressão docente. Depois, o Tiago comenta novamente sobre algumas ações judiciais que a Unipampa ingressou. E, por último, abriremos um espaço maior de perguntas. Nós temos uma duração de 2 horas, aproximadamente. Então, sobre os questionamentos, né, se alguém preferir, no momento que estiverem abertas as perguntas, preferir comentar pelo microfone, vão poder fazer, né, sua pergunta, seu questionamento, ou os que preferirem podem expor, né, colocar aí sua dúvida no chat, que eu vou organizando num documento, depois eu passo aos palestrantes para que eles possam responder de forma organizada, sem a gente deixar fora nenhum questionamento, tá? Eu peço, então, que desliguem os seus microfones, né, a não ser os palestrantes, obviamente, que vão expor nos seus momentos. E agora, sem mais, a gente já inicia, então passo a palavra para o Tiago, pode iniciar a apresentação. Aí. Boa tarde. Deixa eu só ver. Tá compartilhando minha tela aqui? Tá, mas está bem pequena. Aqui, deixa eu ver o que eu estou compartilhando. Deixa eu interromper e compartilhar de novo. Eu tenho a tela inteira. Ah, tá. Eu tinha clicado no lugar errado. Agora acho que vai dar. Ainda está pequena. Está compartilhando, mas está pequena. Tá, deixa eu... Eu acho que já sei. É porque eu tenho 2 telas. Aqui, vamos ver se eu deixa eu ver aqui. Eu não sou tão afeito a essas questões assim, especialmente o Google Meet. Eu trabalho mais com o Zoom, então, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho, gente, desculpa.
tela inteira. Vamos ver se agora dá. Acho que é o... Tá melhor? Agora sim. Uhum. Tá, vai acabar pegando os dois slides, mas não, enfim, não tem problema. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aqui. Enfim, já fui apresentado, então ali tem os meus dados de contato, que, enfim, hoje em dia o pessoal prefere WhatsApp, ali tem até um QR Code, que daí já vai direto para a conversa no WhatsApp, se alguém precisar conversar alguma coisa. Porque, enfim, a gente vai falar sobre aposentadoria na carreira do Magistério Superior Federal. Eu vou fazer um breve histórico, a ideia é essa, fazer um breve histórico e entrar nas regras que estão atualmente vigentes, porque isso é essencial para que a gente tenha a noção do melhor regra de aposentadoria e dos cuidados que a gente tem que ter quando vai se aposentar, certo? Porque essa questão da aposentadoria do servidor federal, incluindo o docente, daí já é bom, é a primeira diferença talvez que a gente tenha que fazer, que a gente existe aposentadoria especial para docentes, só que isso é para docentes de nível médio e ensino fundamental. O magistério superior se enquadra na regra geral de aposentadoria dos servidores federais, com as aposentadorias especiais para quem eventualmente tem condições especiais de trabalho, que é a condição insalubre, enfim. Mas a regra de vocês sempre é a regra geral, certo? Então, aqui, tá? Enfim, para vocês está tudo normal. Tá aparecendo dois slides, um fica maiorzinho. Sem problema, Tiago, pode. Tá, não, beleza. É só porque, enfim, do jeito que ficou, para mim, eu não estou vendo ninguém, mas não tem problema. Enfim, como eu digo, a gente vai partir todo o histórico da Constituição para depois a gente chegar nas regras que atualmente estão vigentes, certo? O regramento original da Constituição Federal, ele previa o quê? Que a aposentadoria dos servidores públicos seria dos homens aqui, seria aos 35 anos e da mulheres aos 30 anos. Ponto, era simples. E podia se aposentar de forma proporcional, homens a partir de 30 anos e mulheres a partir dos 25. Então, até a emenda constitucional 20 de 1998, esse era o regramento padrão, não tinha nenhum outro requisito, era relativamente simples. Então, isso, bastava completar 25 anos, podia se aposentar as mulheres, 30 os homens, enfim. Em 98 veio a primeira reforma, a primeira emenda constitucional, que foi a emenda 20, que começou a criar outras regras, como tempo mínimo de carreira, tempo mínimo de serviço público, enfim, foram se criando regras com outros requisitos para as aposentadorias. E daí, sempre, isso também é essencial, sempre tiveram regras de transição, que daí significa o quê? Que os servidores que já tinham ingressado no serviço público tinham regras um pouco melhores do que aqueles que ingressavam após a criação das emendas, certo? Então, primeiro foi a emenda 20 de 1998, depois foi a emenda constitucional 41 de 2003, que nessa emenda que se criou a figura, se criou a figura da Previdência Complementar. Depois teve a emenda constitucional 47 de 2005, que veio para dar ela que criou aquela regra que todo mundo conhece, dos 95-105, que também que é a soma de idade e tempo de contribuição, que também é a regra do regime geral. A emenda constitucional 70 de 2012, que veio para tratar das aposentadorias por invalidez, que, enfim, tinha toda uma discussão que não tinha uma regra de transição específica para as aposentadorias por invalidez. A Lei 12.618 foi a que criou o FUNPRESP, certo?
e depois a emenda constitucional 103 de 2019. Essas reformas, o que aconteceu? Originalmente, a gente tinha os benefícios de aposentadoria com paridade e integralidade, e as reformas todas foram no sentido de conceder o mesmo reajuste do RGPS e apurar os benefícios pela média remuneratória, certo? E aí é importante a gente compreender, assim, o que é paridade? Paridade é basicamente o servidor aposentado ter direito aos mesmos reajustes dos servidores da ativa. E reajustes considerados de forma ampla, inclusive reestruturações de carreira, enfim. Então, a paridade é isso, é manter-se vinculado à carreira da ativa. Integralidade é manter-se com a aposentadoria do último padrão da atividade. Ou seja, a gente tem, especialmente na carreira docente, que se leva alguns anos até chegar ao topo da carreira, por essa forma, pelos critérios antigos de aposentadoria, o docente conseguia sair com o topo da carreira. As reformas todas foram no sentido de acabar com essa integralidade, a paridade, e os reajustes a partir da aposentadoria serem iguais aos reajustes do regime geral de previdência social e ser a média remuneratória e não mais a última remuneração, certo? Porque a média, enfim, como todo mundo sabe, pega as contribuições sobre a qual o servidor, a remuneração sobre a qual o servidor contribuiu e a pura média disso. Antes da emenda 103 de 2019 era 80% da média, o que era um critério um pouquinho mais razoável, depois passou a ser 100% da média, que a gente vai falar por que isso prejudica bastante. O FUNPRESP, ele é uma espécie de privatização da Previdência, certo? E aqui, ainda que eu tenha um julgamento, até porque faço essa assessoria já há mais de 15 anos, assessoro os servidores públicos, então compreendo qual é a dificuldade desses regimes de benefício complementar, mas isso daqui, independente de qualquer julgamento de mérito sobre isso, a verdade é que o FUNPRESP é tu criar um bolo privado de remuneração, ainda que a administração do FUNPRESP hoje ainda esteja muito vinculada ao serviço público, mas tu tira do controle do Estado aquela contribuição sobre o que excede o teto do RGPS e coloca para um outro ente, ainda que o Estado muitas vezes controle, mas é uma forma de privatização dessas contribuições. E ele basicamente termina com o benefício definido e passa para uma questão de contribuição definida. Tá? Isso é uma discussão que se tem longa no todos os regimes de complementação de aposentadoria, porque no serviço público é algo relativamente recente, mas na iniciativa privada já se tem muitas caixas de previdência, algumas quebraram, outras funcionam, enfim, mas todo mundo já ouviu falar Petros, Previ, FUNCEF, Postales, enfim, e todas essas, historicamente, tinham o que a gente chama de benefício definido. O quê? Tu contribuía a partir de determinados regramentos, tu tinha uma tábua atuarial e, com isso, tu garantia um determinado benefício. Hoje, todos estão migrando para o modelo de contribuição definida, que é o quê? Tu contribui, vai depender do rendimento que isso obtiver no mercado, pode ser maior ou menor, e aí, a depender disso, tu recebe alguma espécie de benefício, certo? E o que a gente tem que entender com essa questão das reformas da Previdência, e aqui é o primeiro ponto que é importante a gente se atentar um pouco mais devagar. São muitas regras de transição, são muitas questões individuais que necessitam de uma análise própria, certo? A gente consegue tranquilamente ter alguns marcos, assim, rapidamente, que eu consigo lembrar, que podem fazer toda a diferença no benefício dos docentes, que é quem ingressou no serviço público antes de 98,
quem ingressou antes de dezembro de 2003, quem ingressou antes de março de 2013 e quem ingressou antes de novembro de 2019, que foi a última reforma da Previdência. Então, isso significa que para cada um há regras específicas, regras de transição diferentes, e isso pode gerar benefícios absolutamente distintos. Tá? Então, tudo isso para quê? Para frisar que é importante sempre fazer uma análise individualizada do caso. Conversar, ter um mapa de tempo de serviço, que é o local onde a gente averba o tempo de serviço, e verificar exatamente em qual regime, qual a forma de aposentadoria que cada servidor se enquadra, certo? Claro, para quem está um pouco mais próximo é melhor, mas é importante ir verificando, especialmente considerando que hoje em dia, e aí eu já fiz uma apresentação sabendo que a Unipampa é uma universidade recente, que a grande maioria dos servidores entraram depois de 2003, eu já fiz uma apresentação menos focada nas regras de transição e mais na regra que hoje está valendo, que tem também regra de transição, mas, digamos, não é tão diferente assim como é a diferença entre as aposentadorias anteriores a 2013 e as posteriores a 2003. Que 2003 que é um marco que acaba de vez com integralidade e paridade, certo? E também é importante a gente ver que tem uma diferença entre adquirir o direito de aposentadoria, uma coisa é tu adquirir o direito, outra coisa é a forma de cálculo e outra coisa é o reajuste que vai se ter depois. Porque eu acho importante, isso está bem claro, porque dependendo, adquire o direito, mas é uma aposentadoria proporcional que não é, que a gente costuma, daqui a pouco, vai ser uma aposentadoria muito baixa, não vale a pena sair nesse momento. Mas, mesmo assim, essa investigação é importante fazer, porque tu pode ter alguns outros benefícios que a gente vai chegar um pouco mais adiante. Então, aqui, certo. O primeiro aspecto, como eu comentei, então, a gente vai falar, focar nas regras previdenciárias que estão vigentes, que são da Emenda Constitucional 103 de 2019, certo? A primeira questão que é importante ressaltar é a própria emenda garantiu o respeito ao direito adquirido dos benefícios cujos critérios já tivessem sido preenchidos. E isso é importante porque, enfim, quem eventualmente estava próximo de se aposentar, se tinha direito à aposentadoria, pode ser que ainda possa exercer esse direito, e dependendo da situação, vai valer mais a pena a pessoa exercer o direito, mesmo considerando as contribuições só até 2019, do que pegar já a regra de aposentadoria posterior a 2019, pela forma de cálculo dos benefícios, certo? Então, o direito adquirido aqui, ele está garantido, mas é importante ter em mente que direito adquirido é todos os requisitos preenchidos. Não, por exemplo, pensão por morte. Aqui fala que a pensão por morte está assegurada de acordo com os critérios vigentes na época. Mas isso quer dizer, de acordo, a pensão por morte é só para quem já faleceu antes da emenda constitucional 103 de 19, porque esse direito adquirido muitas vezes tem uma discussão de quem não compreende, de quem acha, se eu entrei antes, quer dizer que todos os meus benefícios já vão observar o regramento da época que eu entrei. E não é isso que entende a jurisprudência, certo? A questão do direito adquirido em termos de aposentadoria, de benefícios de aposentadoria, é só aquele que já preencheu todos os requisitos. Então, já tem que ter tido todo o tempo de serviço, os tempos mínimos de serviço na atividade, na carreira, enfim. E no caso da pensão por morte, é para os casos de quem faleceu antes. Não, para quem vier a falecer já na vigência da emenda constitucional 103 de 2019, vai observar o regramento de pensão da emenda 103. Aqui. Passando. No artigo 4º, a gente tem a primeira regra de transição da emenda 103 de 2019, que prevê
que os servidores vão poder se aposentar com 56 anos de idade se mulher e 61 se homem, que isto vigeu até 2022, agora já está em 57 anos de idade, 62. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem 35, 20 anos de serviço público, 5 no cargo que se der aposentadoria. E aqui é importante frisar que essa questão do cargo, por exemplo, a carreira docente, porque isso é uma discussão que hoje não se tem mais, mas se travou ao longo da história, se a progressão para a progressão acabava, especialmente para professor titular, implicaria na mudança de cargo. E se entende que não, que é o mesmo cargo, só é dentro da carreira um novo nível. Então, enfim. E tem que ter um somatório de idade e tempo de contribuição de 86 pontos para mulher e 96 para homem. E isso vai... A idade só aumentou até 57, 62 e agora fica estagnado. Esse somatório de idade e tempo de contribuição vai aumentar a cada ano até ficar em 95, 105. Então, isso está, digamos, essa primeira regra, ela está a cada ano. Por isso também é uma contagem complexa e individualizada que tem que ser feita, porque a cada momento ela vai se alterando. Então, tem que ver o momento que tu vai chegar no ponto, preencheu o direito, deu. Agora está com o direito estabelecido. Aqui. Depois a gente tem a regra geral, que é a regra... A primeira regra de transição, ela vale para quem já era servidor até 2019, até novembro de 2019. Esta regra geral vale para todo mundo, certo? Que daí os requisitos são 62 anos de idade para mulher, 65 para homem, 25 de contribuição, sendo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo que se der aposentadoria. As outras formas de aposentadoria daí é por incapacidade permanente do trabalho, por invalidez, ou compulsoriamente aos 75 anos. E também aqui é o primeiro momento que entra a regra geral para as atividades especiais, certo? Que daí tu tem condições de se aposentar um pouco antes. Que atividades especiais, em geral, são as mesmas que dão direito à insalubridade e periculosidade. A grosso, não é a mesma coisa receber ou não insalubridade e periculosidade, mas a atividade especial, em geral, elas se confundem. Depois, esse é o artigo 10. Depois, no artigo 20, a gente tem a segunda regra de transição, certo? E essa regra é importante porque mais adiante a gente vai ver que a forma de cálculo do benefício, ela dá direito a um benefício um pouco melhor, certo? Que daí também, esta regra é só para quem já era... Os servidores que ingressaram após a emenda constitucional 103, que é ali de 2019... a regra que se aplica é esta regra geral, a que eu mostrei antes do artigo 10, certo? Para quem entrou antes de 2019, além do artigo 10, que também se aplica aquela primeira regra de transição que eu falei, e esta segunda, que prevê 57 anos de idade se mulher ou 60 se homem, 30 e 35 anos de contribuição se mulher e homem, respectivamente, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo e um pedágio adicional de contribuição do tempo que faltava para atingir os 30 ou 35 anos em 2019, certo? Que, enfim, digamos, faltava 2 anos, tem que trabalhar 4 anos desde 2019. Se faltava 5, 10, enfim, para cada... esse pedágio é de acordo com o tempo que faltava para atingir os 30 ou 35 anos de tempo de contribuição. Só que daí a gente entra nas, digamos assim, num dos pontos pelos quais é importante ter uma análise muito individualizada. Tem muita gente, por exemplo, enfim, muita gente não digo, mas são situações que a gente já cruzou. E especialmente na carreira de vocês, que nem sei, a pessoa muitas vezes tem muito tempo de contribuição na iniciativa privada, certo?
que demorou mais daqui a pouco para entrar no serviço público. Tem gente que, por exemplo, faltava 5 anos, já tinha o tempo de serviço geral, certo? Do inciso 2º aqui, mas faltava tempo de serviço público. O pedágio só incide sobre o tempo geral, não sobre o serviço público. E isto pode fazer toda a diferença para qual o melhor regramento para se aposentar. Não sei se vocês compreenderam, digamos assim, alguém que tivesse 25 anos, 30 anos de serviço na iniciativa privada, um homem com 30 anos de serviço na iniciativa privada, ele precisaria só 5 anos de serviço na iniciativa pública para se aposentar. Mas para completar os 35 anos de contribuição. Mas, se ele não tinha ainda os 20 anos de serviço público, ele ia ter que... Antes até acho que era menor, mas faltava tempo ainda para o serviço público. Então, faltava, de vez em quando, 10 anos de serviço público para a pessoa se aposentar. Mas, para fins de pedágio, esse inciso 4º, ele não vai ter que contribuir 20 anos, porque o pedágio é só sobre o tempo de contribuição geral. E isto, enfim... Eu já vi alguns casos que era mais fácil preencher essa segunda regra de transição do que a primeira, justamente por conta dessa situação, que a gente, que em geral, ele beneficia servidores que já tenham tempo na iniciativa privada, um tempo longo na iniciativa privada. Eu vou passar de forma um pouco mais rápida aqui. Tem uma regra de transição também para as aposentadorias especiais, certo? De novo, que é aquela mesma aposentadoria de insalubridade e periculosidade, digamos assim, tem uma regra de transição. Aqui. Tem uma regra de transição também para aposentadoria de pessoa com deficiência, que é o termo até eu estou usando mesmo da lei, eu não sei se é necessariamente o mais correto, mas enfim, tem isso, eu vou passar muito por cima, porque, enfim, não sei se tem alguém aqui que é nessa situação, mas é importante a pessoa verificar, porque dependendo da situação, tem uma contagem diferenciada e vale a pena essa aposentadoria por deficiência. A pensão por morte, também, ela ficou 50% do valor que o servidor teria direito, caso de aposentadoria, mais 10%, mais 10 pontos percentuais por cada dependente. Então, digamos, uma pensão por morte que vai ser... a pessoa só tem a esposa de dependente, vai ser 60% do que a pessoa receberia. Se a pessoa tiver dependente, a esposa e mais um filho menor de idade, vai ser 70%. É nesse sentido. E aqui eu não coloquei uma questão, mas se o dependente for incapaz, for inválido, aí a pensão é 100%. 100% do que o servidor receberia de aposentadoria, que daí a gente já vai chegar no ponto da forma de apuração do benefício. Certo? Aqui, tá. A questão da apuração do benefício, certo? Aí entra a diferença entre adquirir o direito, forma de apuração e a própria proporcionalização dessa apuração ao tempo de serviço, a proporcionalidade do tempo de serviço para fins do valor que vai receber no benefício, tá? Como é que era... Historicamente, o aposentadoria do servidor é aquela que eu falei da integralidade, certo? Que era a última remuneração. A pessoa ganhava a última remuneração que recebia. A partir da emenda 41, passou a ser 80% da média remuneratória, certo? Ou seja, tu pega as contribuições posteriores a 94, e agora tem até uma discussão, todo mundo deve ter visto algo, a vida toda, a revisão da vida toda, que chamam, que pode se considerar as contribuições anteriores, mas isso a decisão foi para o regime geral, e isso só vai valer para quem tinha antes de 94
contribuições significativas, certo? Mas, então, a partir de 2003, se passou a pegar o 80% da média remuneratória. Por que era importante esses 80% da média remuneratória? Significava que 20% das contribuições mais baixas eram descartadas. A partir da reforma de 2019, se passou a pegar 100% da média remuneratória. E isto significa que, além de ter toda a evolução de carreira que vocês têm propriamente dito, se teve algum... Enfim, esses dias eu estava com uma professora aí dando em pampa que um período ela estava estudando fora e ela manteve a contribuição só que pelo salário mínimo. Só que isso significa que este salário mínimo vai entrar na média de composição da remuneração e vai puxar para baixo a remuneração. Se contar como tempo de serviço, vai puxar para baixo a remuneração. Então, vai ter que se avaliar se vale a pena computar aquilo como tempo de serviço, puxando para baixo a remuneração. Certo? Então, essa é a questão da apuração da média. Esse é o prejuízo que se teve com a reforma e é como hoje é apurado, é 100% da média. Mas, daí, claro, da média das parcelas posteriores a julho de 94, ou desde que começou a contribuir, quando começou a contribuir após, e esse valor é atualizado. Há uma atualização para a data do requerimento do benefício, e daí tu compõe a média. Tá? Só que, além disso, aqui, além de fazer o cálculo dessa média, o valor do benefício ele não é necessariamente 100% dessa média, certo? Então, dependendo do critério de aposentadoria que se preencher, ele vai corresponder a uma forma ou outra. Aqui no mesmo artigo, só que no parágrafo 2º, eles definem quais regramentos incidem sobre cada forma de apuração da média. Então, ele só vai ser 100% da média aritmética se for preenchido os requisitos do artigo 20. Por isso que eu comentei lá que frisei bastante aquela regra de transição. Ou se for uma aposentadoria por incapacidade permanente que decorra do serviço, certo? Ou seja, se for um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, enfim, aí vai ser 100% da média. Se não, qualquer outra forma, seja uma invalidez, seja mesmo o preenchimento da regra geral, o preenchimento da regra, da primeira regra de transição, a forma de apuração do benefício será de 60% da média, acrescido de 2 pontos para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos, certo? Na prática, isso significa que vai chegar a 100% da média quem contribuir por 40 anos. Basicamente, essa é a regra. Claro, há contagem diferenciada por questão de tempo especial, enfim, pode-se ter isso, mas são situações bem específicas que isso vai acontecer. A regra geral vai ser isso, tá? Quem se aposentar com 35 anos vai ser... não vai chegar a 100% da média. Então, na prática, o que isso significa? Que há 2 redutores em relação ao que se ganha na atividade. Um, pela apuração da média. Isso, sim, por si só, a tendência é que já reduza o valor que seja menos do que a pessoa está ganhando. E a outra, pela questão do tempo de serviço, a não ser que preencha esses requisitos ou que caia no artigo 20, ou seja, uma doença decorrente do trabalho. O reajuste do benefício agora são os mesmos índices do regime geral, certo? Do regime geral de previdência social, que é os índices do INSS, que eu sempre, de novo, aqui na categoria de vocês não é tão comum essa situação, mas em outras categorias que a gente assessora, é bem comum ter uma discussão dos servidores se é melhor ter paridade ou o índice do regime geral. Por quê?
quem olhar nos últimos 5 anos, os índices do regime geral são melhores do que paridade, porque tirando a carreira de médico perito do INSS, eu acho, nenhuma outra carreira quase conseguiu ter reajuste nos últimos anos. Então, é melhor, essa questão do índice do regime geral costuma ser melhor. Mas qualquer corte um pouco maior de tempo costuma mostrar que o melhor é ter paridade com o servidor da ativa. Então, de novo, para vocês não faz tanta diferença, mas para quem eventualmente já era do serviço público e tenha direito às regras de transição, é importante observar isso aí. Até porque daí tu foge também da última remuneração, tu foge tu foge da média, enfim. Então, acaba sendo melhor. Bom, aí 2 destaques que eu acho que são importantes a gente observar, que é a questão do abono de permanência, certo? O que é o abono de permanência? Aqui eu botei os 2 artigos da emenda 103 que tem a previsão da sua existência. Praticamente qualquer regra de aposentadoria que se preencha e se permaneça nativa isenta o servidor da contribuição previdenciária, que é o PSS, que para quem entrou após o FUNPRESP, que ali em março de 2013 é limitado ao teto do regime geral, então dá uns 700, 800 reais, mas para quem entrou antes disso e contribui sobre o teto, dependendo de 2, 3 mil reais por mês, a contribuição previdenciária. E o abono de permanência, justamente, é o valor dessa contribuição. E aí entra essa questão da avaliação individual da própria situação de aposentadoria para ver o que vale mais a pena ou não. Muitas vezes, por mais que não vale a pena a pessoa se aposentar, é importante já encaminhar corretamente toda essa situação para verificar se não faz jus ao abono de permanência. Eu tem um caso de uma docente da Unipampa, que eu estou desde junho do ano passado conversando com ela, e encaminhamos lá, CTC, que tinha que encaminhar tudo que precisava encaminhar, ela fez as observações e se reconheceu que desde 2017 ela tinha direito ao abono de permanência. Então, ela deixou de pagar a contribuição previdenciária, passou a receber o abono e está com um valor de mais de 100 mil reais que foi inscrito para exercícios anteriores. Então, muitas vezes, mesmo se eu não quero, é uma aposentadoria pior, eu quero continuar trabalhando, enfim, mas é importante verificar se já não preencheu os requisitos para ganhar o abono de permanência. Por fim, na verdade, vai ter um outro ponto que eu não fiz slide, mas que eu vou querer falar, mas este tema da conversão de tempo especial em comum, e eu ouvi que no campus, aí tem gente que recebe insalubridade, precocidade, então as condições de trabalho são especiais. É importante se atentar também, que é a viabilidade de converter o tempo especial em comum. Por quê? A aposentadoria especial em si exige digamos, a permanência nas condições especiais por todo o tempo de serviço. Então, nem sempre as pessoas ficam, digamos, 25 anos em condição especial de tempo de serviço. Mas o que se lutou muito para conseguir, e foi através de uma ação judicial que o Andes, junto com outras entidades, conseguiram no STF, que foi o tema 942 do STF, é a conversão desse tempo especial para as aposentadorias comuns, certo? Ou seja, digamos assim, o servidor ficou 15 anos numa atividade especial. Aqueles 15 anos são convertidos para o tempo comum, que é basicamente a aplicação do fator 1,2 para a mulher, que são 25 anos sobre 30, e 1,4 para o homem, 25 anos sobre 35, certo? Ou 35 sobre 25, na verdade. Mas, enfim. Então, isso aumenta o tempo de serviço, faz com que a pessoa tenha direito a uma aposentadoria anterior e pode fazer com que saia da emenda constitucional 103 de 2019 ou, no mínimo, que antecipe o direito ao abono de permanência. Então, quem já trabalhou em condições especiais, é muito importante ver isso aí.
Inclusive, digamos, é interessante que, quanto a isso, não há necessariamente prescrição. E o que eu quero dizer? Em geral, só consegue, em qualquer ação judicial, de servidor público, discutir os últimos 5 anos, certo? Mas, e isso vai significar, por exemplo, se alguém preencheu os requisitos de aposentadoria em 2013, dificilmente vai conseguir retroagir até 2013 para pedir o abono de permanência. Mas não tem essa limitação em relação a tu reconhecer ou não como tempo de serviço a qualidade especial. E por que isso é importante? Aí na Unipampa mesmo, para quem entrou lá mais no início, se demorou um pouco até fazer os laudos e reconhecer o adicional de insalubridade. Mas se a pessoa estava em condições, para esta finalidade de conversão de tempo especial em comum, tu consegue discutir, digamos, de 2006, desde 2006, mas só tem um laudo reconhecendo em 2012, tu vai conseguir pedir desde 2006. E isso, pensem que assim, para cada 10 anos de serviço, 2 anos a mais para a mulher e 4 anos para o homem. Então, isso pode fazer uma diferença considerável na contagem de tempo de serviço para adquirir determinado critério de aposentadoria ou não. E o último ponto que eu acabei me esquecendo de fazer um slide especial é sobre essa situação do FUNPRESP, limitação ao teto de aposentadoria ou não, certo? Daí entrando também dessas transições que ocorreram com as emendas que eu citei, certo? Até 2003, não havia teto para o regime próprio, certo? Foi com a emenda 41 que se criou o teto, que se disse que o teto do regime próprio seria igual ao teto do regime geral. Só que aquilo era dependente de uma regulamentação posterior. E esta regulamentação posterior só foi feita em 2012, com vigência a partir de 2013, certo? Ali, março de 2013, no Executivo. O que isso significa? Que quem entrou até março de 2013 não está submetido ao teto do regime geral, e daí a contribuição é maior, mas a aposentadoria também vai considerar isso aí. Quem entrou a partir de março de 2013 está submetido ao teto, mas tem a possibilidade de contribuir para o FUNPRESP ou não, certo? Ou para outro regime complementar, mas para quem opta por algum regime complementar, o FUNPRESP acaba sendo vantajoso pela contribuição que vai ter da universidade, no caso, que no outro órgão não se tem. Então, por isso que há essa diferença entre os regimes de aposentadoria de quem entrou até dezembro de 2003, quem entrou entre dezembro de 2013 e março de 2013, embora não se tenha tido nenhuma reforma significativa nesse período, as regras, as que tiveram foram até para dar mais direitos do que para retirar, foram questões a adaptar à emenda 41, só que até então ainda não estava vigendo o FUNPRESP, por isso a aposentadoria não tinha essa limitação. Mas a partir de então, quem entrou já está limitado e ou optou pelo FUNPRESP ou vai ficar com a aposentadoria limitada e daí vai ter que contribuir no regime, vai ter que, enfim, de forma privada, tentar fazer uma poupança para algo além. Então, e essa questão dessa diferença de datas também é importante ensinar que a gente, sou assessoria da Unipamp, a gente tem uma ação judicial que discute, especialmente, que discute para quem já era servidor público antes de 2013, noutra esfera, servidor estadual ou municipal, e entrou no Serviço Federal, a imposição da limitação ao teto com a adesão ou não ao FUNPRESP. Isso é opcional, mas está limitado ao teto.
e o que a gente tem uma ação que a gente está ganhando, mas a matéria está em discussão no Supremo Tribunal Federal e a nossa ação também está aguardando isso, é que se reconheça que quem já veio de outro ente, não antes, digamos, era servidor estadual desde antes de 2013 e entrou na universidade sem solução de continuidade, isso é importante, que tem direito à manutenção do regime previdenciário sem estar limitado ao teto. Enfim, estou fechando os 40 minutos, que é o que eu me programei para falar, e já terminei a apresentação. De essencial, essa é a forma geral que a gente tem nas aposentadorias, e o que, enfim, sempre é importante frisar é esse elemento da necessidade de uma análise individualizada. Isto são muitas regras, por isso eu fiz questão de fazer todo esse histórico, ainda que breve, mas é muita regra, muita coisa, é muito detalhezinho que tem que se atentar. Então é importante que verificar exatamente quais são os tempos que tem de contribuição, o que não tem, e verificar qual é o melhor critério de aposentadoria, nem que seja só para conseguir um abono de permanência, alguma coisa assim. Enfim, a apresentação encerrada, e agora eu estou à disposição aí para responder o que tenha surgido de dúvida. Obrigada, Thiago. Eu acho que levantou mais dúvidas do que o esperado, mas nós temos umas perguntas, tem uns minutos, então, para responder algumas. E uma delas, a Vânia coloca, né? E temos as perguntas. Então, temos as mesmas regras de aposentadoria do regime geral de previdência? A legislação que rege é a mesma? Assim, é muito parecido. Todo movimento de reforma previdenciária foi feito para isso, para unificar as regras. Tá? O que, se a gente for olhar, enfim, não é necessariamente algo ruim, porque o ideal é que se tenha a regra igual para todo mundo. O problema é que foram reformas da Previdência que foram feitas, ao invés de tentar compor, digamos assim, melhorando um pouco o regime geral e talvez aproximando o regime próprio, não. Se piorou o regime geral e se tentou forçar o regime próprio a ficar igual. Mas não é a mesma legislação de regência, não é a mesma... enfim, tem questões particulares, mas na prática é a mesma coisa. Hoje em dia, na prática, está igual. Então, a forma de apuração é igual, enfim, mas tem... tanto que, se vocês olharem ali, eles sempre falam, por exemplo, aqui, o artigo 26, eles falam no regime próprio e no regime geral. O critério é o mesmo, mas a legislação é própria, e isso, como isso depende de legislação... aliás, esse foi uma das grandes questões que a emenda 103 fez. Ela desconstitucionalizou algumas questões. E muita coisa foi remetida para a lei complementar, que até hoje não foi feita, mas pode vir uma lei complementar, que é muito mais fácil de passar do que uma emenda constitucional, com alguns critérios diferentes, inclusive piores em relação ao que tem hoje na emenda constitucional. Então, assim, não dá para... Tecnicamente, não dá para eu dizer que é a mesma legislação, que é a mesma situação. Mas, na prática, hoje, a aposentadoria do regime próprio e do regime geral está muito parecida. Certo? Muito parecida mesmo, praticamente igual. Com essa diferença, quem entrou antes de 2013 ainda tem direito a um benefício sem limitação ao teto, quem entrou depois não, mas quem entrou antes sim. Bom, o João Paulo pergunta, de forma geral, qual seria a diferença nas regras para quem ingressou à carreira docente no Serviço Público Federal antes de 2013, em relação à atual? Assim, a diferença é a limitação ao teto, certo? Essa é a diferença que existe. Ali em 2013, esse foi a grande questão que passou a viger, que foi que em 2013 quem entrou está limitado ao teto e quem entrou antes não. Claro, tanto para um como para o outro, a forma de apuração do benefício antes de 2019
era 80% da média, depois de 2019 passou a ser 100% da média, certo? Mas tanto para um como para o outro, o que distingue o servidor que entrou em 2012 daquele que entrou em 2014, certo? Em 2013 ali, em março de 2013 que dá, então, vou pegar o que entrou em 2012 porque entrou em 2014, que a contribuição do que entrou em 2012 pode ser, se ele não optou pelo regime que limita o teto, a contribuição dele é sobre tudo que recebe. Para o que entrou em 2014, não. A contribuição para o regime próprio é limitada ao teto. E ele pode optar ou não por contribuir para o FUNPRESP. Então, a grande distinção que existe entre um e outro é isso. Quem se aposentou, digamos, o servidor que preencheu os requisitos antes de 2019, o que ele vai ter, a diferença vai ser que o cálculo da média dele vai ser 80% das contribuições. Ou seja, aí tu vai ter duas situações. O servidor que entrou em 2012 é 80% das contribuições sem o limite da média, sem o limite do teto do RGPS. Para o que entrou em 2014, 80% das contribuições, mas vai ser limitado ao teto do RGPS essas contribuições. E para quem, então, enfim, não sei se ficou claro, mas o que diferencia ali em 2013 é a limitação ou não ao teto. O que diferencia em 2019 é a forma de apuração da média que vai ser aplicada a todo mundo indistintamente, independente se entrou em 2013, 2012, enfim. O Andrés pergunta, poderia dar um exemplo prático para homens e mulheres que ingressaram antes e depois de 2013, com e sem insalubridade? Assim, tem que entender exatamente o que ele está considerando em termos de exemplo prático. Assim. A questão da insalubridade até 2019, pensa alguém que tinha, digamos assim, a pessoa que trabalhou 10 anos com um tempo especial, tu vai contar como 14 anos de tempo de serviço. Um homem vai contar como 14 anos de tempo de serviço. Então, 4 anos antes, tu pode implementar os requisitos para aposentadoria. Mas, enfim, eu confesso que eu não entendi exatamente essa questão de dar um exemplo prático, assim, porque o que ele queria dizer, mas porque é isso, para antes ou depois de 2013, seria esse elemento se vai limitar ou não ao teto de contribuição, ao teto do RGPS, a contribuição. E, claro, quem entrou antes até pode ter feito a opção para limitar ao teto. Eu acho que você, no final do ano passado, tinha um novo prazo de migração que se criou, enfim, que era para quem entrou antes de 2013, que ainda estivesse contribuindo para além do teto, optar por contribuir só até o teto, e daí ganhava o benefício especial, enfim. Mas a questão de 2013 é isso. Aí que entra aquilo que eu disse que é essencial diferenciar a aquisição do direito da forma de cálculo. Que a aquisição do direito, essa questão da insalubridade ou não, vai influir na aquisição do direito. A pessoa vai poder adquirir um direito à aposentadoria antes ou depois, mas nem sempre influencia na forma de cálculo. Pelo contrário, também o tempo de contribuição influencia, mas dependendo da situação, tu adquire o direito a uma aposentadoria absolutamente proporcional, que talvez não vai valer a pena sair. Mas tu vai ter o direito à aposentadoria, vai dar o direito ao abono de permanência, enfim. Mas é isso. Aí depois, né, se quiser explicar melhor o que seria um exemplo prático. Assim, o melhor de exemplo prático a gente faz plantão da CESUNIPAMPA, e esse plantão é aberto para sócios, não sócios, igual a gente faz atendimentos individualizados. Quem quiser, marca um horário, um dia, pode ligar aqui para o escritório, marcar ali pelo WhatsApp, enfim, pelo e-mail da CESUNIPAMPA, marca o horário, traz o tempo de serviço, que daí
O melhor forma de falar, um exemplo prático, é pegar um caso e mostrar, ó, teu caso é assim, assim, assado. E aí tu vai destrinchando. Andrés, ok. Outro quer, cumpriu aí a tua resposta, ou tu quer perguntar algo referente a isso? Acho que está ok. O Andrés também pergunta como funciona a correção monetária para o cálculo dos salários. Usa os valores atuais ou os valores dos salários corrigidos pela inflação? A contribuição é o valor do salário corrigido pela inflação. Então, digamos, tu pediu hoje a aposentadoria e foi reconhecido o direito, as contribuições anteriores são corrigidas até a data de hoje. Então, enfim, isso é corrigido. Isso faz com que, dependendo da contribuição, vai ser maior que a própria remuneração atual. Porque pensa, quem está, digamos, há 1 ano e meio sem progredir, certo? A contribuição do ano passado corrigida para hoje é maior do que o salário de hoje. Então, acaba tendo essa situação que fez algumas carreiras, a apuração pela média acabou gerando remunerações superiores que a pessoa teria com a paridade. Enfim, é algo muito técnico, assim, e a pessoa tem que entender bem a diferença. Mas, basicamente, essa questão a remuneração é corrigida, é que nem aí funciona exatamente como no regime geral. Tu pega todos os salários, todas as contribuições da pessoa lá, de quando quer que a pessoa contribuiu, e corrige e atualiza por um índice até a data da concessão do benefício. Acho que dá para responder mais uma antes. A Ângela, qualquer servidor que ingressou antes de 2013 tem direito à regra de transição? Sim, a regra de transição é para todos os servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 103 de 2019. Então, todo mundo que entrou antes de 2019 tem direito à regra de transição, certo? Aí entra isso, ó. A regra de transição é para esses servidores. A questão de entrar antes de 2013 ou não vai definir se a contribuição é limitada ao teto ou não. Mas as regras de transição são iguais para todo mundo que entrou antes de 2019. E, claro, quem entrou antes de 2003 daí tem regras ainda melhores de transição. Mas como eu sei que na Unipampa são poucos que entraram antes de 2003 no serviço público, daí eu nem abordo tanto. Mas para as regras de transição, as grandes diferenças são 2013 e 2019. Os marcos. E o Vladimir, quanto à solicitação de averbação de tempo de contribuição em empresa privada, devo fazer isso agora ou devo esperar para quando estiver mais próximo da aposentadoria, para ver se é interessante computar no cálculo da média salarial da aposentadoria? Assim, eu sempre recomendo fazer o quanto antes, porque o cômputo não na média, a própria emenda constitucional garante que a pessoa pode desconsiderar. Então, o melhor, assim, claro, o melhor eu sempre considero a pessoa já averbar já deixar tudo ajeitado, digamos assim. Não é isso, tá? Digamos, eu tenho 5 anos para verbar e entrei faz 5 anos, então ainda vou ter 20 anos de tempo de ser, pelo menos. Tá, não precisa sair correndo. Mas também deixar... Enfim, é melhor ver o quanto antes, e essa questão de computar ou não na média vai ser... Tu vai poder optar lá adiante. Então, não tem por que não fazer isso. Porque pode ser que, não vale a pena, não vou querer averbar, enfim. Não pode, mas daí lá adiante tu faz essa opção, não averba e enfim. Eu vi que teve uma professora que perguntou, que entrou antes de 2003. Assim, para quem entrou quem entrou até 31 de dezembro de 2003, tem regras de transição específicas que podem garantir paridade e integralidade, ou seja, pode garantir que vai ter os mesmos reajustes dos servidores da ativa, que vai sair com a última remuneração, em vez de ser a média.
Aí, de novo, a regra de transição é igual. A única coisa é, para quem entrou antes de 2003, vai poder optar por sair com paridade e integralidade, mas as regras de transição do artigo 4º e do artigo 20, preenchendo, vai, de um jeito ou de outro, vai conseguir se aposentar daí com paridade e integralidade. Analia, quer fazer... Fui eu que chamei aqui a Lúcia. Tiago, muito prazer, obrigado. Está sendo ótima essa oportunidade. Eu tenho uma dúvida, assim, eu averbei um tempo de serviço como autônoma, né? Mas acabou que eu não me aposentei, porque não tenho idade ainda, mas está averbado lá na Unipampa, né? Recebi a certidão de averbação e tal. Mas eu posso decidir mais adiante, se eu decidir que não é, porque eu averbei por contribuição de salário mínimo, quer dizer, então nessa média vai me ralar, né? Então eu posso mais adiante desaverbar, me aposentar quando eu tiver idade, me aposentar pelo INSS e deixar rolando, ficar trabalhando na Unipampa para depois me aposentar como professora? Assim, ó, pode desaverbar, desde que não seja computado para nenhum benefício, pode desaverbar. Mas tem que ver, porque tem restrições agora, que são novas na emenda, para dar direito à aposentadoria dos dois regimes. Aí teria que ver se já preencheu os requisitos ou não. Sem contar, assim, a minha sugestão, no caso, é o tipo de dar uma verificada se... enfim, pegar o mapa de tempo de serviço, nos encaminhar para a gente ver quanto tempo falta para preencher os requisitos ou não, porque tu que ingressaste antes de 2013 no serviço público, né? Não, sou eu que ingressei. Ela ingressou antes de 2013. Eu ingressei em 2003. Ela ingressou em 2003. O meu caso, eu ingressei em 2006. Entendi. Tá, então, assim, porque nessas situações, o melhor é fazer uma análise bem individualizada, porque isso muda muito. Digamos, dependendo da situação, vale mais a pena averbar, porque tu vai deixar de pagar, tu antecipa o não pagamento, o recebimento do abono de permanência. Se tu averbar para abono de permanência, eles não vão deixar de desaverbar depois. Vão dizer, foi averbado e tal. Tu pode até desconsiderar as contribuições as contribuições desnecessárias para fins da aposentadoria se tu tiver mais tempo de serviço. Mas eles não vão aceitar desaverbar, certo? Então, por isso que é importante, vocês que entraram já, que já estão há quase 20 anos de serviço público, e 15, 20 anos, recolher essa documentação e a gente faz uma contagem direitinho para ver de que forma tá, porque a tendência é que valha mais a pena deixar averbado, mas para antecipar o abono de permanência, do que desaverbar e depois tentar uma aposentadoria, porque essa questão da aposentadoria, além de já tem restrições na emenda, que eu também não falei porque é pouca gente que acaba tendo essa situação, mas tem restrições de acumulação de benefícios, daí recebe só valores até um salário mínimo, depois percentuais acima de um salário mínimo, enfim. Isso aí pode ser alterado por legislação para restringir ainda mais. Então, a tendência é que isso, na sequência, já venha uma restrição. Se não for agora, nesses 4 anos, é logo ali adiante que deve vir alguma restrição. Então, normalmente, acaba valendo mais a pena averbar o tempo e receber o abono. Mas isso tem que ser uma análise muito... caso a caso. Claro, enfim, tem uma série de questões que tem que avaliar, mas é importante fazer essa análise individualizada. Não, eu só
digamos, a tendência é que não compense ter um benefício de outra forma, mas tem que ser visto na situação concreta da senhora. Tá, obrigado. Eu vou procurar, sim, inclusive esse abono de permanência eu não tinha entendido, não conhecia, e obrigado por essa informação. Pessoal, nós vamos limitar mais uma inscrição. A Sandra está inscrita, e depois nós vamos passar a outra apresentação, né, porque nós temos uma limitação de tempo aqui. Então, Sandra, pode fazer. Oi, boa tarde, Thiago. Obrigada aí pela tua apresentação e pelas dicas aí. Me esclareceu muitas coisas e me abriu a cabeça para outras, né, que eu nem sabia que tinha também, assim como a colega. Primeira pergunta, o Serviço Público Municipal garante essa integralidade? De 2002 a 2013, quando eu entrei na Unipampa, eu fui servidora pública municipal. Sim. Em outro cargo. Era um cargo técnico. A única questão, não teve solução de continuidade entre um vínculo e outro. Pelo que eu não me engano, eu pedi para que ficasse contínuo. Eu não Isso me recordo exatamente. Isso que é bom dar uma olhada, porque assim, a administração é bem restritiva nessa análise, tá? Tem casos que dá um dia de diferença, eles já desconsideram. Mas, se não teve, tu vai conseguir, a tendência é que tu consiga, só que daí, digamos, quando tu for te aposentar, que tu vai ter que fazer a discussão. Isso que digamos, ruim, mas a tendência é que tu consiga, sim. Tanto vínculo estadual como municipal, se já era servidora antes, a tendência é que consiga daí manter a paridade. E uma segunda pergunta é referente... Antes de eu começar a trabalhar na Unipampa, eu tinha bloco de produtor rural, que tem uma aposentadoria rural por conta do meu ex-marido, que ele era produtor rural. Isso garante isso? Vale dentro da aposentadoria? Não vale? Conta tempo de serviço? Como que funciona essa parte? Assim, pode contar como tempo de serviço, tempo rural, mas para servidor público é um pouco diferente, tá? A gente não... E digo assim, aqui no escritório a gente trabalha tanto com regime geral como com regime próprio. Mas eu, particularmente, trabalho com regime próprio. Então, tudo que eu vou te falar é pro regime próprio que vale. Tá? E isso é importante porque no regime geral é bem diferente e eu confesso que eu não conheço. Daí teria que falar com o meu colega que trabalha com isso. Mas no regime próprio pode-se contar, só que eles exigem a indenização do período com o valor da contribuição que eles consideram a tua remuneração de hoje. Tá? O que isso significa? Em geral, fica muito caro para valer a pena. Sabe? Eu conheço... essa é uma discussão também bem peculiar, que a senhora pode também marcar com a gente para a gente ver se vale a pena ou não. Pode valer a pena, daqui a pouco, precisa de 2 anos para sair para conseguir o abono, que o abono, dependendo, é um valor alto, enfim, pode ser que vale a pena. Mas a exigência porque isso até 96 eles davam a certidão e averbavam sem a necessidade da indenização da contribuição. De 96 para cá, eles passaram a exigir, inclusive cancelaram aposentadorias. A gente lida bastante com isso por conta de aposentadorias que foram canceladas por força disso, exigindo essa contribuição. E aí, a contribuição, assim, esses tempos eu vi, teve um servidor que fez a indenização, ele tinha 2 vínculos, para ele valer a pena, foi 80 ou 90 mil reais que ele teve que indenizar. Então, porque daí considera a remuneração, eles vão considerar a remuneração atual, a contribuição atual, tem que pagar a contribuição patronal, digamos assim, ainda que seja uma ficção, mas eles exigem, então, dependendo da situação, acaba ficando muito caro, mas em princípio dá para averbar sim, só vai ter que ver esse elemento se compensa financeiramente ou não. Mas se com esse tempo fecha para mim ter direito ao abono, talvez possa valer a pena. Isso aí. Tá bom. Muito obrigada. Eu vou ter que procurar também. Obrigada aí pelo esclarecimento. Valeu. Bom, pessoal, obrigada, Thiago. Nós fechamos agora essa primeira parte, então. Obrigada pela tua apresentação, pelas tuas respostas aos questionamentos aí. Nós passamos agora a segunda parte com o professor Fernando,
que vai falar um pouquinho sobre a promoção e progressão docente e as normas internas aqui da Unipampa. Depois o Thiago também volta a falar mais um pouco, né? Então, Fernando, fique à vontade. Thiago, se puder descompartilhar a tua tela, aí Fernando compartilha. Boa tarde, então, aos colegas, né? Como a Aline já fez a apresentação inicial, eu sou o professor Fernando, e atualmente estou no campus São Gabriel e integro, né, a CPPD, representando o campus São Gabriel. O convite, inicialmente, ele foi direcionado à presidência da CPPD, e atualmente é o professor Renato, né, professor Renato do campus Uruguaiana, e ele me incumbiu, então, por ser, né, um evento da comissão local aqui de carreira docente, né, e então eu acabei assumindo essa função, certo? Eu fiz uma apresentação que eu vou passar a compartilhar agora para vocês, então deixa eu achar aqui, aonde que eu também vou ter que abordar algumas coisas, né, assim como o Thiago fez, referente à legislação, tá, pessoal? Mas é bem tranquilo, tá? Eu prometo ser bem rápido, trazendo questões assim mais pontuais e questões que a gente, na CPPD, acaba passando, sabe? Então, a gente encontra várias situações assim, e que é bom aproveitar esses momentos para compartilhar com vocês, certo? Num primeiro momento, tá, eu trago, então, esses slides que já estão visualizando, né? A legislação, tá? Então, nós temos legislações anteriores à de 2012, mas a atual legislação, né, que reestrutura nosso plano de carreira, ou seja, a que trouxe, né, todos aqueles cargos antigos e unificou, é essa lei 12.772 de 2012. Essa lei, ela começou a valer, né, a partir de 1º de março de 2013. E alguns dispositivos dessa lei então foram colocados, né, e ajustados por uma medida provisória que posteriormente foi também convertida em lei, que é a 12.863 de 2013. Então essa é a legislação básica que hoje certo. Não é que eu estou também aqui com uma única tela, né? E quando eu recebo um chat aqui, dá um apito. Eu até fui conferir o que era. Né? Então, vocês podem também me chamar pelo chat, né? Só tenho uma tela, tá, pessoal? Então, não estou vendo vocês. Bom, voltando aqui. Então, nós temos essa legislação aí, né, de 2012, e nós temos também as normas internas. Ou seja, o que aconteceu? A lei de 2012, ela trouxe, né, normas gerais, e essas normas gerais, elas foram encaminhadas, digamos assim, às instituições federais que se organizaram. Então, a partir de 2012, nós temos o nosso plano de carreira. Tá? A Unipampa, por meio do Consune, Progep e CPPD, são os órgãos, né, que acabam assumindo essa função aí da carreira docente aqui na Unipampa. Bom, o que essa lei fala a respeito da nossa carreira docente? Ela coloca que nós temos, né, como carreira, nós temos a carreira do magistério superior, isso em nível federal, né, colocando todas as carreiras de ensino, né, envolvendo também o ensino básico, técnico e tecnológico. Então, nós estamos na mesma lei. Essa lei ela foi importante porque ela praticamente equiparou, né, em termos de salário e um regramento muito parecido às normas que nós tínhamos no magistério superior e também no ensino básico, técnico e tecnológico. Inclusive, né, colocou cargos muito parecidos, com nomenclatura diferente para o ensino superior, no magistério superior, e também para o ensino básico, técnico e tecnológico. Para nós, interessa esses dois primeiros itens, que é a carreira de magistério superior
e o cargo isolado de provimento efetivo, tá? De professor titular livre. O Tiago comentou alguma coisa, né, na apresentação dele sobre isso, que eu vou também falar nessa nossa apresentação. Como nós já sabemos, na carreira do magistério superior, o ingresso sempre se dá na classe A. Então, você tem várias classes a serem cumpridas dentro da carreira de magistério superior, e você sempre vai entrar na classe A. Aí tem algumas particularidades que eu também vou falar para vocês, né, que se você entra na classe A como graduado, como mestre ou como doutor, e isso pode implicar também no avanço, né, também na sua progressão. Os docentes aprovados no estágio probatório, ou seja, você ingressa no magistério superior e passa por um estágio probatório de 36 meses. Então, os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo e atenderem os requisitos de titulação, ou seja, mestrado ou doutorado, farão jus ao processo de aceleração da promoção. Isso pode adiantar bastante a carreira de vocês no momento do ingresso. O desenvolvimento na carreira do magistério superior, ou seja, aquela passagem, né, entre os níveis dentro dessas classes, se dá mediante progressão, e a passagem de uma classe para outra se dá em função da promoção. Tá? Eu estou trazendo esses conceitos e todas essas falas aqui, porque vai nos auxiliar mais adiante para entender qual é a funcionalidade, a operacionalidade desse processo nosso de progressão e promoção. Eu acho que todos já conhecem também essa tabela, e ela traz, né, então, todas as nossas classes dentro da carreira de magistério superior. Então, nós temos a classe A, B, C, D e E, com as suas respectivas denominações, os seus níveis, e o código CIGEP. Vocês já devem ter visto esse código, né? Ele aparece no nosso contra-cheque. Às vezes a gente não dá muita bola para esse código, mas esse código ele ajuda a entender qual é o nosso posicionamento. Tá? Por exemplo, um professor assistente que está no nível 4, ele é representado, né, pelo código 504. Então, vocês podem observar que segue uma sequência. Essa sequência, ou saber exatamente qual é o seu cargo, e o código do seu cargo, auxilia bastante o processo de progressão. Então, por incrível que pareça, pessoal, a gente tem um formulário de solicitação de progressão ou promoção, em que vocês devem preencher esse formulário no momento de fazer a sua solicitação. Obviamente que isso não é um critério, assim, eliminatório, mas muitos docentes, né, um momento bom para a gente falar, muitos docentes acabam, às vezes, errando o seu próprio cargo, né? Quando pede lá, qual é a sua classe? Então, a pessoa, às vezes, não sabe exatamente qual é a sua classe ou até mesmo o nível que se encontra. Tá? Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, porque é bem interessante. Outro aspecto interessante desse quadro que a gente pode observar é que nós temos aqui no final, ou seja, no nosso topo da carreira, o cargo, né, ou a classe E, de professor titular. E vocês viram lá também que a carreira docente, né, ou aquela lei de 2012, ela tratava da carreira docente e do cargo isolado de professor titular livre, certo? Então, nós temos uma diferença que também não se deve fazer com confusão entre elas. Sobre esse código que eu falei para vocês, nesse slide aqui, eu recortei a parte superior, né, do contra-cheque, onde que vocês podem observar também no contra-cheque de vocês, exatamente que vai aparecer aquele mesmo código, ou seja, classe 7, né, correspondente, então, a professor associado, no caso, e vai aparecer lá também o nível, né, 04, que é o nível que a gente está no atual momento. Então, para todos os nossos cargos aqui, vai existir um código que é importante. Esse código aqui também é importante para quando a gente solicita a progressão, né? Vocês podem conferir no contra-cheque, entrou ou não entrou a minha progressão. Vocês podem conferir simplesmente pela mudança desse
deste valor aqui, ou deste código que vai aparecer já a partir do contra-cheque de vocês, tá? Bom, sobre essas diferenças, né, entre professor titular e cargo isolado do professor titular. O professor titular, classe E, ele faz parte da carreira do magistério superior, certo? Enquanto que o cargo, né, de professor titular, ele é um cargo isolado, dependente de vaga, e ocorre mediante concurso público de provas e títulos. Quando a Unipampa iniciou a discussão para professor titular, se havia, né, rumores de que isso não seria possível, porque nós não teríamos vaga, enfim, para a classe E, não necessariamente isso implica na existência, né, de vagas, pois faz parte da nossa promoção, né, faz parte da nossa carreira, ou seja, é o topo da nossa carreira. Porém, para, então, o cargo de professor titular livre, que na Unipampa, se eu não me engano, a gente tem 2, né, ou 3 cargos, né, de professor titular livre, inclusive no campus São Gabriel, né, já é um concurso. É um concurso, e esse sim precisa existir a vaga, então deve vir a vaga para a instituição, e é feito, então, este concurso com alguns critérios, né, que o candidato, então, deve apresentar título de doutor e ter 10 anos de experiência ou obtenção no título de doutor. O que define, né, as nossas normas para concurso, então, se alguém tem alguma curiosidade para saber como é que é essa questão do professor titular, vocês podem consultar também, né, a resolução do Consune, que trata, né, das nossas normas aí para concursos docentes e para professor titular livre na Unipampa, certo? Bom, vocês viram ali naquele quadro, né, que nós tínhamos, então, uma série, né, uma sequência de cargos que nós poderíamos, ou podemos, né, passar ao longo da nossa carreira, tá? E para isso ser possível, a gente deve passar por uma avaliação funcional. Essa avaliação funcional, ela nada mais é, então, que a passagem de um cargo para o outro, né, ou até mesmo mediante um nível, né, em função de um tempo, que a gente chama de interstício, e atendido determinados critérios de desempenho. Então, a nossa avaliação funcional, ela está relacionada a tempo, né, ou seja, interstício, e também ao cumprimento de determinadas condições ou itens, né, exigências de desempenho, que são próprias da instituição. A avaliação funcional foi determinada e consta lá como sendo obrigatória a sua realização na lei de 2012. Já quais são os critérios de desempenho, né, são muito gerais e ficou a cargo, então, das instituições elaborarem as suas normas. Então, por isso é que é interessante a participação da PROGEP, né, como eu falei para vocês, além da CPPD e a aprovação dessas normas no Consune. Essas normas, ou essa avaliação funcional, ela vai tratar da progressão e promoção, a aceleração da promoção. Aí, então, eu falei para vocês, né, naquela questão, se você ingressa como mestre ou se você ingressa como doutor, né, é importante isso aí, e a retribuição por titulação, que é muito importante para quem ingressa lá na classe A, e já, por exemplo, entra na classe A e faz jus a uma remuneração, ou seja, ele concluiu o seu curso de doutorado lá na classe A, então ele faz jus a um aumento, né, de retribuição por titulação. Porém, ele não pode avançar de classe ainda, porque ele está em estágio probatório. Porém, ele pode receber a retribuição pela titulação que ele atingiu, certo? Então, eu vou explicar aqui algumas coisas assim, que facilita, às vezes, né, para a gente, no momento de fazer essas solicitações aí, lá no SEI. Progressão e promoção. Isso também, pessoal, eu estou trazendo alguns itens, né, algumas informações que a gente se depara no dia a dia das reuniões da CPPD. Tá? Então, muitas vezes, o próprio docente, ele, no formulário de solicitação, ele também confunde, às vezes, né, o que é progressão e o que é promoção, certo? Então, a progressão é a passagem
de um nível, né, para o outro, ou seja, lá da classe C1 para a classe C2, e assim sucessivamente, né? E a promoção é a passagem de uma classe para o primeiro nível da classe subsequente, ou seja, ele passa lá da classe C para a classe D1, ou seja, ele sai do último nível, né, da classe C, que é o C4, e vai para o primeiro nível da classe D, que seria o D1. A promoção, ela se dá, né, por avaliação de desempenho e por titulação, certo? Nós temos, então, por desempenho, ou seja, do último nível de uma classe para o primeiro nível da classe subsequente, certo? Então, nós temos critérios de desempenho, ou seja, o que a Unipampa estabelece lá como sendo os seus critérios? Estabelece que nós devemos ter 8 horas, né, semanais ao longo dos nossos semestres, compreendidos dentro do nosso período de interstício, ou seja, dentro do tempo. Então, isso, já estou falando para vocês, nós temos um tempo que também é definido por lei, que são 24 meses. Dentro desses 24 meses, a gente tem que satisfazer alguns critérios. A Unipampa estabeleceu, então, e isso está baseado na LDB, né, com algumas diferenças de interpretação também em cima disso. Já houve alguns casos, não sei se até o Tiago já gostaria de comentar isso depois, né, Tiago, mas eu sei de alguns casos da URGS que aconteceu, que é o seguinte, 8 horas semanais, né, ou seja, 8 horas por semestre, ou a média de 8 horas. Isto ainda existe a discussão. A Unipampa considera, né, como critério uma média de 8 horas aula dentro desse período, né, dentro desse interstício aí de 24 meses, tá, que foi definido por lei. A titulação, né, você pode obter ela, por exemplo, aonde que essa titulação vai ser importante para você? Ela vai ser importante na aceleração da promoção, né, apresentação de título superior ao exigido para ingresso no cargo. Por exemplo, você entrou como mestre e concluiu um doutorado e você quer pedir a aceleração da promoção, enfim. E essa titulação ela também vai ser importante na passagem da classe C para a classe D, onde é obrigatório, né, a apresentação do seu título de doutor. Então, para passar para associado, né, a classe D, é obrigatório a titulação de doutor. Muito bem. Como eu estava falando, tentando colocar mais ou menos uma sequência, né, todos esses fatos, aí, ou essas exigências são dadas pela lei. Então, são dadas pela Lei 12.772, certo? E nesta lei também fala que as instituições, as IFES, devem criar as suas CPPDs. Bom, isso implica dizer que todas as instituições, né, federais apresentam ou possuem a sua CPPD, cujo objetivo, né, é assessoramento, ou seja, a CPPD ela faz aquela checagem final dos documentos dos docentes para verificar se está em conformidade, né, com os critérios estabelecidos por essa lei, ou seja, tempo e desempenho. Uma vez o docente tendo satisfeito essa condição, encaminha-se, né, até as instâncias superiores para que o docente possa progredir ou ser promovido na sua carreira, certo? A portaria, né, também, então, é uma portaria do MEC, de 2013, ela estabelece as diretrizes para o processo de avaliação de desempenho. É aí que entra a grande questão do porquê que algumas instituições são diferentes da outra. Bom, nessa portaria, fala que o docente deve ser avaliado em função da parte de ensino, pesquisa, extensão e também gestão, mas não especifica exatamente esses itens e nem a pontuação, né, que o docente deve obter. A Unipampa estabeleceu, então, aqueles formulários que eu acho que todo mundo já conhece, né, de solicitação. Quando vocês vão solicitar lá a progressão de vocês,
e existe aquelas exigências, né, daquelas atividades que são relacionadas lá, e você deve somar a pontuação mínima, né, de 14 pontos. Então, essa pontuação está estabelecida em função da adequação da Unipampa a essas normas aí do Ministério da Educação. Bom, isso é o que eu já tinha até falado, né, que a avaliação de desempenho, então, fica a cargo do Conselho Superior competente da instituição federal de ensino, ou seja, a cada instituição estabelece esses critérios aí de normas, né, de avaliação. Outra coisa que é importante falar também, professor, é que as CPPDs, elas se comunicam. É muito comum também, chega constantemente até a CPPD, casos de professores que são redistribuídos, ou seja, professores que vêm de outras IFES, e eles acabam, por exemplo, ficando um ano em uma determinada instituição, são redistribuídos, ou acompanhamento de cônjuge, enfim, mas acabam cumprindo também agora seu exercício na Unipampa, onde que trabalham mais um ano, ou seja, eles têm metade do seu interstício numa instituição, e a outra metade na Unipampa. Nesses casos, o que acontece? A Unipampa não pode avaliar o docente quando ele esteve na outra instituição. Aí nós solicitamos, né, ou é obrigatório, que a CPPD de lá nos encaminhe a avaliação do docente referente àquele período que ele atuou naquela instituição. Isso, às vezes, gera bastante problemas ou a falta de entendimento, muitas vezes, associados do que seria esse desempenho, justamente porque cada instituição apresenta as suas normas próprias. Nesse caso, nós nos baseamos em uma declaração ou uma comprovação em que a CPPD da instituição nos informe que o docente cumpriu os requisitos de desempenho quando estava naquele período, certo? Justamente porque os critérios são diferentes. Bom, não custa nada falar isso, porque é uma bem comum que acontece aqui na Unipampa. Dito tudo isso, tá, pessoal? Dito tudo isso, só um breve histórico, aí, então, da Unipampa. A CPPD ela é bem recente, né? Ela foi criada em 2013, então, de forma pró-tempore, justamente para atender a toda essa legislação federal, tá? E aí nós temos uma série de resoluções, né? 2 resoluções aí, sobre a nossa avaliação de desempenho, então, a resolução 80, tá? Que ela coloca quais são os critérios que nós devemos seguir, e a resolução 103, que aprova o regimento da CPPD, certo? E aí tem um trechinho que eu colei, né, que exatamente assim, sobre o que seria a função da CPPD, né? Então, prestar assessoramento ao Conselho Universitário e ao reitor. Nesse caso, o que a CPPD faz? Os campi, eles apresentam também as suas comissões locais, né, de progressão docente. Essas comissões locais fazem a primeira checagem da documentação do docente e encaminha para a CPPD. A CPPD depois reúne-se mensalmente e faz a conferência dessas avaliações que são feitas localmente. Às vezes, há necessidade de solicitação de um novo documento, enfim, a gente faz, né? E outras vezes a gente simplesmente dá ok, e esse processo é encaminhado, então, para a DAFA, e, enfim, já entra em folha, né, de pagamento do docente. Tá? Então, o fluxo, ele seria bastante simples. Bom, pessoal, aqui entra uma coisa, né, um fato bem interessante sobre a progressão. Eu já adiantei para vocês, então, que o nosso interstício é de 24 meses de efetivo, né, exercício em cada nível da classe. Tá? Então, para a gente progredir, a gente tem que ficar 2 anos, né, exercendo atividades
para somente a partir daí solicitar progressão. E dentro desses 24 meses, nós devemos atender a determinados critérios de desempenho, certo? Então, são 24 meses e atendendo a critérios de desempenho. 8 horas, né, que isso aqui é o básico, e um somatório dos nossos 14 pontos, certo? Bom, nós teremos alguns casos específicos também, algumas situações específicas que ocorrem. Por exemplo, atraso no envio da documentação. O correto, ou o ideal, seria que o docente, né, a cada período de 24 meses, solicitasse a sua progressão, tá? Bom, vocês podem me perguntar também que isso é assim para todas as instituições. Algumas instituições fazem isso, né, de forma mais simples, ou seja, no caso de instituições que existe um sistema, né, informatizado, um sistema que controla isso aí, sem a necessidade efetiva do docente realizar esse pedido. O que acontece, pessoal? Na Unipampa, ainda nós dependemos que o docente faça a sua solicitação, certo? Depois, acho que o Tiago vai comentar alguma coisa sobre problemas, né, que podem ocorrer caso o docente passe disso aí. Fato é, né, e é uma certeza, e é um consenso, que o docente não perde, ele não tem prejuízo, porque está previsto em lei que ele deve, né, ser promovido ou deve ter a sua progressão efetivada a cada 24 meses, desde que ele tenha atendido aos critérios de desempenho, certo? A promoção já é um pouquinho mais complexa, porque ela aborda, né, essa questão da passagem das classes, né? Bom, então o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o professor entrando na classe A, né, ele fez concurso público, entrou na classe A, ele vai passar, então, por estágio probatório, todo aquele processo, e ele também vai ficar restrito ao cumprimento do interstício mínimo de 24 meses. A promoção vai ocorrer, então, das classes B e C, né, com denominação de professor assistente, professor adjunto, se aprovado em avaliação de desempenho, certo? B e C, somente avaliação de desempenho. Para a classe D, com denominação de professor associado, ele deve obrigatoriamente possuir o título de doutor, né, no momento da sua solicitação, e a partir daí também ter cumprido determinados critérios de desempenho. Para a classe E, né, que é o topo de carreira, digamos assim, nosso nível máximo, né, que é a denominação de professor titular, deve possuir o título de doutor, e ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, assim como na classe D, porém, ele ainda fica submetido, né, à aprovação numa defesa de um memorial da sua trajetória acadêmica ou de uma tese, que também a legislação coloca como sendo uma tese acadêmica inédita. Então, são as duas formas de defesas, né, que fica como opção para o docente no momento de passar para a classe E. Ok? Como funciona a aceleração da promoção? Bom, eu falei lá naquele quadro que havia casos, né, mediante titulação, que você poderia solicitar uma aceleração da promoção. A passagem do professor, né, da classe A, que é aquela classe que você ingressa no momento do concurso, para a classe B ou C, tá? Ela é obtida por aprovação no estágio probatório, tá? Primeiro critério. Para o nível inicial da classe B, ele deve apresentar o título de mestre. Para o nível inicial da classe C, ele deve apresentar o título de doutor. No nosso caso, né, a maioria dos docentes já ingressam, né, com titulação de doutor. Porém, há casos que a lei, né, ela coloca a possibilidade, né, de professores que ainda não tenham o seu mestrado, né, e também o seu doutorado. Então, ele pode solicitar também a aceleração da promoção,
que é muito importante que seja feita, porque isso vai adiantar bastante, né, a passagem lá pelos cargos, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas, se o docente ingressou na classe A e ele defendeu o seu doutorado, o seu mestrado, e ele ainda não tem tempo hábil, ou ele ainda está em estágio probatório, como é que ele pode fazer, então, para fazer jus aos vencimentos do seu título? Ou seja, para receber a retribuição pela titulação. Ele pode, então, solicitar a retribuição por titulação, que é um caso, né, específico que se dá, por exemplo, ao docente, né, que ingressa e ele ingressou, mas ele obteve a titulação superior ao seu ingresso posteriormente, mas ele ainda não é estável, ele ainda não passou pelo processo do estágio probatório. Então, o que vai acontecer? Isso não implica em mudança de classe, apenas a sua retribuição é que será compatível ao seu título, mas ele continua na mesma classe, continua na classe A, certo? Então, ela é obtida por obtenção de titulação superior apresentada no momento após, e se recomenda, isso aqui está interessante falar, né, a docentes ingressantes nesse caso, então, primeiro solicitar a RT, tá? E depois do estágio probatório, a aceleração da promoção. Isso você vai já pular, digamos assim, né, entre aspas, você vai pular vários degraus aí dentro da sua carreira. Vamos colocar, então, alguns exemplos, como é que seria isso, um processo normal. Então, nós temos aqui a promoção, né? A promoção, como nós já vimos, é a passagem para as classes, né? Então, da classe A para a classe B, da classe B para C, da C para D e da D para E. Ok. Quando você faz a sua progressão, você pode, né, mediante a obtenção dos seus títulos lá de mestre e doutor, chegar tranquilamente, né, no caso de um mestre, até o nível 4 de professor adjunto. O que é necessário para esse docente passar do nível 4 de professor adjunto para o nível 1 de associado, ou seja, obter a sua promoção da classe C para D? É obrigatório que ele apresente, né, o seu título de doutorado. A partir daí, ele consegue fazer a sua progressão até chegar no seu último nível lá, na classe de professor associado. E ele já estaria apto para passar para titular. O que ele precisa fazer, então? Ele vai fazer a sua solicitação para titular e vai, nesse momento, também fazer a sua defesa de memorial de trajetória acadêmica ou defender a sua tese inédita, como consta nas normativas do MEC. Bom, e aqueles casos de aceleração? Como é que fica a aceleração? Vencido o estágio probatório, o docente que ingressou na classe A e apresenta o seu título de mestre, ele já pode passar para professor assistente, ok? Então, ele já deu um pulo aí de alguns níveis, né, dentro da sua carreira. No caso de doutor, ele pode solicitar, então, a passagem, né, da classe A para a classe C de professor adjunto, sempre vencido o estágio probatório. Caso não tenha vencido ainda o estágio probatório, o que esse docente pode fazer? Esse docente pode solicitar a retribuição por titulação, ou seja, ele vai permanecer na classe inicial, porém, ele vai receber a titulação, né, pelo seu doutorado ou pelo seu mestrado, certo? Então, a retribuição por titulação vem a auxiliar ou vem a beneficiar, digamos assim, né, a esses docentes aí que não têm ainda o seu estágio probatório cumprido, ou seja, não adquiriram a estabilidade ainda do serviço público, mas têm a titulação para estar em outro nível, certo? Fernando, desculpa te interromper, já estamos com o tempo fechado. Já só está no tentar. finalzinho, já estou no finalzinho aqui, tá? Só mais um pouquinho, que eu vou só falar esse aspecto aqui, ó, da nossa, aspectos operacionais, né? Naquele nosso formulário de avaliação lá que vocês recebem.
Então, aqui nós temos uma série de itens que devem ser atendidos, e qual é o tipo da conferência que a CPPD realiza. Então, um trabalho durante as reuniões da CPPD, o que é feito pela CPPD. Aqui também eu só coloquei para exemplificar, né, onde que vocês podem procurar, quais são os níveis que vocês estão, qual é o período de interstício. Bom, Aline, eu acho que eu vou passar para isso aqui, tá? Que é o que está dando mais problema hoje, e aí eu já posso encerrar, né, a apresentação. O que nós temos hoje? Nós temos um problema aí na nossa determinação do interstício, por causa da pandemia. O que acontece? Esse interstício é de 24 meses, né? Antes da pandemia, o nosso semestre, ele começava e terminava no mesmo ano. E nós ficamos condicionados a imaginar que o nosso interstício era 2 anos, né? 24 meses, 2 anos. Ok, está correto, porque o semestre iniciava e terminava dentro do mesmo ano. Depois, né, nós tivemos uma interrupção aqui, em 2020, ficamos um semestre sem ter aulas, e aí nós começamos num ritmo um pouco mais acelerado para tentar recuperar esse período perdido. E o que aconteceu, então, aqui? Aconteceu que, dentro, às vezes, do mesmo ano, nós tínhamos 3 semestres, né? Ou seja, isso implica em dizer que o docente, dentro de 24 meses, ele deu aulas em mais de 4 semestres. Ele deu aula em 5, em 6 semestres. Então, muitas vezes, na hora de comprovar as 8 horas, né, o docente ele acaba mandando somente de 4 semestres. Mas não, ele deve considerar o período, o número de semestres que for que ele mesmo ministrou aula, dentro do interstício de 24 meses. Bom, pessoal, estamos seguindo aí o tempo, né? Eu só coloquei aqui onde vocês procuram as nossas normas, né? Então, no manual do servidor, tem toda a nossa legislação, vocês podem encontrar lá. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, em nome da CPPD, de poder auxiliar de alguma forma aí ao processo de progressão e promoção docente. Muito obrigada, Fernando, pela tua exposição. Acho que ajudou bastante, né, quem tem dúvidas nessas partes de promoção e progressão docente. Nós abrimos agora um pouco para o Tiago, né, falar sobre essas questões que o Fernando também comentou, né, sobre promoção, progressão e ações judiciais aí da CESUNIPAMPA, sobre esse assunto. Opa, boa tarde novamente. Deixa eu ver. Agora eu acho que eu vou conseguir compartilhar um pouquinho melhor aqui. Bom, mas vamos, até pelo adiantado da hora, aqui, tá? Vou dar uma agilizada aqui, até porque eu só realmente queria colocar uns pontos que são o seguinte, ó. Esse trâmite administrativo é muito importante, isso que o professor Fernando falou, porque isso vira e mexe até nos plantões que a gente faz, o pessoal vem me perguntar, eu sempre digo, consulta a CPPD, porque esse trâmite administrativo muitas vezes nem chega para nós, do jurídico, da seção sindical. O que acaba chegando para a gente são mais questões problemáticas mesmo, que quando dá alguma confusão, essa situação que o professor falou, por exemplo, de servidor redistribuído, que parte foi numa universidade, parte noutra, a gente já andou enfrentando, enfim. Só que daí a gente tem algumas questões que a gente tem discutido judicialmente, e uma, inclusive, que a gente teve êxito, que eu vou abordar ali no final, certo? Uma questão que a gente trava é a forma de contagem das progressões, promoções, dos docentes que eram das classes auxiliar e assistente, lá quando foi editada a Lei 12.772, certo? Essa ação, a gente fez uma ação coletiva, agora a gente não está ganhando, é uma ação que é difícil a gente ter êxito. Mas, se a gente tiver, é algo que vai impactar a progressão de quase todo mundo. Quem estava no início da carreira, lá em 2012, vai ser impactado por essa ação. Então, enfim, a gente está aguardando para
enfim, a ação está tramitando e tal, mas não é uma ação que a gente tem grandes perspectivas de êxito, mas, enfim, é uma discussão que veio para a CES Unipampa, e eu me lembro até, foi trazido por um professor, a gente estudou, enfim, demorou um pouquinho até, mas chegamos à conclusão que dava para a gente fazer ação e tocamos uma ação coletiva. Outra questão, que também a gente tem uma ação coletiva, é sobre o termo inicial da aceleração de promoção e também da retribuição por titulação para os docentes, certo? Por quê? Especialmente para quem já é professor e tem que... e acaba fazendo a defesa da tese, enfim, seu doutorado, enquanto já como professor, há a controvérsia se é desde a aprovação que tem direito ou desde o requerimento que só é instruído quando já se tem o diploma, que dependendo do órgão acaba demorando um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E isso é algo que a gente tem discutido também em demandas individuais, então quem eventualmente enfrentou a situação, se quiser nos procurar para a gente fazer individualmente, que dependendo da situação, anda um pouco mais rápido, a gente faz. Mas a gente fez uma ação discutindo isso, que tem que retroagir, seja a aceleração de promoção, seja a retribuição por titulação, a data de defesa desse que tenha sido aprovado sem ressalvas, enfim, se for aprovado com alguma ressalva a partir do cumprimento das ressalvas, mas enfim, deveria retroagir até a data até esse momento, e não só a partir do requerimento, que é como a Unipampa costuma reconhecer o direito. E a outra questão é a retroatividade dos efeitos financeiros e funcionais dos pedidos de progressão, promoção, à data do cumprimento do interstício. E esta é uma demanda que a gente teve êxito e que teve agora, no ano passado, a gente conseguiu cumprir a obrigação de fazer, e foram 505 docentes que tiveram suas progressões retificadas por força disso, certo? Aqui, eu até botei ali no chat a notícia que a gente publicou recentemente, dando conta do andamento da ação coletiva. Qual é a discussão? Justamente essa situação de muitas vezes o docente esquecer que tem que fazer o requerimento de progressão e solicitar quando muitas vezes cumpriu 6 meses, enfim, aí são as mais variadas datas, assim. A gente teve casos que foram dias que houve a retificação, de 5 dias, 15 dias, 20 dias, teve casos que foram alguns meses, 6 meses, 10 meses, enfim, e teve casos que foram anos. As progressões, o docente ficou anos, alguns não sabiam que tinham que requerer, enfim, e aí quando requereram, o procedimento da Unipampa era de reconhecer apenas a partir da data do requerimento. Então, digamos assim, o servidor cumpriu um interstício em maio de 2017. Por qualquer razão, a mais comum que a gente viu acontecer foram questões de maternidade e paternidade. Teve filho mais ou menos nessa época, e aí só veio a requerer a progressão ou promoção lá em outubro de 2017. O reconhecimento era, embora o interstício já tivesse sido cumprido em maio, o reconhecimento era feito apenas a partir de outubro. E aí isso, além dos atrasados desse período, prejudicava todo o resto da carreira do professor, porque não retroagia aquela data. O que a gente ganhou independente da data do requerimento, o que importa é o implemento do interstício temporal. E dentro daquele interstício, cumprir os demais requisitos da promoção ou progressão. E aí isso nós ganhamos, e hoje, em princípio, isso está retificado e tem sido observado pela CPPD para as progressões que estão sendo deferidas, essa espécie de retroação. A gente está desde 2021 executando isso, e ao longo do ano passado foram 505 docentes, salvo engano, que tiveram as portarias de progressão e promoção retificadas para observar esse critério. E daí, como eu falei, a gente, desde que é poucos dias de diferença até meses ou anos. Agora, dentro da coletiva, a gente está
apurando os valores, e os atrasados é algo que vai ser cobrado dentro dessa demanda coletiva, mas, em tese, hoje em dia, isso já está sendo observado de forma adequada, a retroação dos efeitos financeiros e funcionais das progressões, até o momento que o servidor cumpriu o interstício. E essa é uma questão, ainda que a gente divirja se legalmente era necessária essa ação ou não, o fato é que, pelo regramento da Unipampa, até antes da gente ganhar essa demanda coletiva, não era observado. A gente diverge no sentido que há um entendimento que isso é um equívoco que a administração central, por sua assessoria jurídica, impõe às universidades. A grande maioria das universidades segue isso e acaba tendo esse tipo de discussão. Mas, enfim, eu acho importante frisar que isso foi uma atuação da Cesunipampa que resultou nessa modificação e na observância da garantia dos efeitos financeiros e funcionais até de forma retroativa ao cumprimento do interstício. Então, muitas vezes, hoje se deixa passar, antigamente é isso. Tem gente que deixava uma vez, passou 2 meses, outra vez passou 4 meses, outra vez passou 5 meses, quando via 2, 3 anos que a pessoa estava com a carreira em atraso e que hoje a gente conseguiu retificar isso aí. Então, agora a ideia, quem tem valores a receber dentro do processo, a tendência é que ao longo desse ano a gente consiga apurar tudo e fazer a inscrição desses valores para fazer a liberação. Inclusive, é importante frisar que não é necessário ingressar com um novo processo. Quem quiser pode nos procurar, que a gente pode ter andamento uma ação individual, mas é importante ficar vinculado a essa ação coletiva e não a fazer uma nova ação individual, porque há toda uma questão, desde prescrição até a questão de correção e juros que a gente vai conseguir cobrar na coletiva, que é uma discussão, essa discussão, eu acho que não comentei antes, a gente está fazendo desde 2016, a nossa ação é de 2016, então desde então a gente está fazendo essa discussão e agora a gente teve êxito, enfim, então, estamos conseguindo dar andamento para corrigir e fazer com que todos os docentes tenham garantido o respeito à carreira que é garantida legalmente. Enfim, qualquer dúvida, seja no WhatsApp ou pelo e-mail da Cesunipampa, a gente está à disposição para esclarecer. É isso. Obrigada, Tiago, novamente. Então, nós finalizamos aqui as apresentações, né, dos nossos convidados, Tiago, Fernando, falando sobre assuntos tão importantes, né, da nossa carreira. Eu vou deixar aberto mais uns 5 minutos, né, nós já estamos ultrapassando nosso tempo aí, chegamos nas nossas 2 horas de duração, então se alguém tiver alguma questão rápida, vamos deixar mais 5 minutos aí para alguma dúvida. Se não, né, vocês têm os contatos, né, do Fernando, do Tiago, e da subcomissão de São Gabriel também, se caso alguém preferir, né, entrar em contato com a subcomissão aqui, podem entrar em contato que a gente repassa dúvidas, né, aos convidados. Eu vou pedir aos palestrantes, né, aos nossos convidados, o pessoal estava me pedindo aqui também, se é possível encaminhar os slides das apresentações. Então, se vocês puderem me encaminhar, depois eu repasso. Então, quem tiver interesse nos slides, é só me enviar o e-mail, Aline Trentin, ou para a subcomissão do Campo São Gabriel, que a gente disponibiliza depois. Eu até vi que tinham pedido, eu já encaminhei para o teu e-mail. Então, tá. Os 2 slides já foram para lá. Certo. Deixar o meu e-mail aqui, se alguém quiser entrar em contato para solicitar. Certo? Nenhum questionamento, então. Eu agradeço novamente ao Tiago e ao Fernando pela disponibilidade de participar conosco nesse evento aqui. Eu acho que muitas dúvidas foram sanadas.
E agradeço aos que participaram. Então, nós deixamos o link da avaliação para a emissão de certificados aí no chat. Quem ainda não entrou, entre, ou depois solicite, né, por e-mail. Obrigada a todos, boa noite a todos. E finalizamos o nosso encontro aqui. Boa noite. Boa noite e agradeço o convite. Qualquer coisa, eu estou à disposição.